Glória a Deus. Mais uma vez a paz do Senhor Jesus Cristo, amados telespectadores. Estamos felizes por mais uma oportunidade de estarmos trazendo até você a mensagem, da palavra de Deus, um tema muito bem explanado pelos mensageiros nesta noite. Jesus, o bom pastor. E quando paramos um pouco para refletir e meditar, tudo que está sendo tratado, baseado no Evangelho de João, capítulo 10, onde a gente vai presenciar, você que está com a sua Bíblia, você pode abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 10, e você vai presenciar, os registros das Escrituras Sagradas, o próprio João, conduzido pelo Espírito Santo, expressando as palavras do próprio Jesus e falando a respeito da forma como Jesus ele se apresentou como esse bom pastor. Foi lido um texto pelo nosso mensageiro Joséilton, que se encontra em João 10, versículo 11. Quero pegar esse versículo como base. Quando o próprio Jesus disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor entrega a sua vida pelas ovelhas. E foi falado a respeito desse bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Foi falado a respeito do bom pastor, que vive cuidando ou vive em pró as suas ovelhas. Foi falado também a respeito desse bom pastor que um dia vai voltar para buscar as suas ovelhas. E foi falado a respeito desse amor, do amor que esse pastor ele tem pelas suas ovelhas. Um amor incondicional, um amor que cuida, um amor que guarda, um amor que está ali sempre em evidência, muitas vezes sem nós mesmo vermos ou sentirmos, ou de uma certa forma dentro da lógica física, mas esse bom pastor, ele tem cuidado de nós de uma forma muito especial. Eu quero trazer uma correlação baseado num texto que foi lido pelo nosso mensageiro Rondinei, que ele expressou aqui a respeito do Salmo 23, onde o salmista Davi, ele faz uma expressão, uma afirmação, quando ele diz: o Senhor é o meu pastor. O próprio salmista Davi, ele sabia muito bem o que estava falando, porque o salmista Davi, ele era um pastor de ovelha. E se tinha uma coisa que o salmista Davi ele entendia, era o que era cuidar de ovelha, o que era conduzir um rebanho para uma pastagem verdejante, para águas tranquilas e ter um cuidado especial para com aquelas ovelhas. E é interessante que o salmista Davi ele descreve algumas situações como situações de perigos, mas ele bem sabia que quando aquela ovelha estava em perigo, ele como pastor, ele tem aquele cuidado de proteger, de guardar, de conduzir. Às vezes aquela ovelha que desgarrava, ele ia lá, deixava ali aquele rebanho no lugar seguro, ia lá buscar a que estava desgarrada, trazia novamente para o aprisco ou para o rebanho. Ou seja, o salmista Davi, ele fez uma expressão muito forte, muito espiritual, quando ele expressou que Deus seria o seu bom pastor. Ali estava um pastor humano, que sabia muito bem o que era cuidar de ovelha, o que era tratar a ovelha como convém, conduzir a ovelha da maneira que era necessária. E ele agora, como pastor humano, ele agora se coloca como ovelha, agora se direcionando ao pastor divino, ao seu Pai, ao nosso Deus, quando ele diz: o Senhor é o meu pastor. Em algumas versões diz: e nada me faltará.
Em algumas versões ele diz, e de nada eu terei falta. Em outras versões diz, e tu, ó Senhor, não me faltará. Então, aqui nós percebemos no decorrer da roda de conversa que tivemos aqui, assuntos importantes como esse sendo trabalhado, explanado, trazendo para você, telespectador, a consciência, o entendimento a respeito do bom pastor. As características de um bom pastor, as características das ovelhas, a dependência que essas ovelhas têm desse pastor. E agora, quando você chega no Evangelho de João, capítulo 10, nós vamos perceber o quê? Jesus chegando e se apresentando como esse bom pastor. É interessante que, nesse contexto aqui, o judeu bem sabia o que era a figura de um pastor, o que representava um pastor. O judeu bem sabia a fragilidade das ovelhas e o cuidado que requeria cada rebanho. Porque naquele contexto, naquele tempo, naquela época, os pastores que cuidavam dos rebanhos, eles bem sabiam o cuidado que aquelas ovelhas precisavam ter, as medidas de segurança que precisava ter com aquele rebanho para que aquelas ovelhas não fossem atacadas, feridas. Fala a respeito do aprisco, porque o aprisco se tratava de um lugar seguro, onde os pastores tinham aquele cuidado de, quando chegava um certo horário, levar aquele rebanho para aquele aprisco, para um lugar seguro, onde tinha apenas uma porta, não tinha outra porta, era apenas uma porta, era uma muralha de pedras ali, um muro de pedra, um cercado de pedra, com apenas uma porta, onde a ovelha entrava à noite para descansar, para estar ali em descanso, protegida, e quando era durante o dia, ali estava o pastor na porta para trazer aquelas ovelhas e levar aquelas ovelhas para um lugar onde elas pudessem participar de uma pastagem verdejante e de águas tranquilas, de um lugar seguro. E só quem fazia isso com aquele rebanho era um bom pastor. Naquela época existia o pastor que de fato era o dono das ovelhas, aquele que tinha um cuidado especial, mas existia também aquele pastor que era tido como o mercenário. Era aquela pessoa que, posso dizer que não era pastor, mas era aquela pessoa que era paga apenas para ficar de vigília ali, vigiando aquele rebanho. Mas o que eu acho interessante é que havia uma diferença. O pastor mesmo, o dono do rebanho, quando vinha um animal selvagem, quando vinha algum tipo de perigo para aquela ovelha, o pastor de verdade mesmo, ele encarava aquele perigo e ele enfrentava muitas vezes os animais selvagens para proteger, para livrar a ovelha, para que aquelas ovelhas não fossem feridas, atacadas e dispersas por uma ação do inimigo. Já aquele mercenário que apenas era pago para vigiar, o que é que acontece? Quando acontecia uma situação, que vinha um animal, um animal selvagem, quando vinha uma situação de perigo, o que é que acontecia? Aquele pastor, ele fugia, aquele mercenário, ele fugia, e as ovelhas ficavam entregues ao perigo. E aqui, por esse motivo que nós vamos presenciar nesse contexto, o próprio Jesus Cristo, ele primeiro aqui, ele se apresenta como a porta das ovelhas, ou seja, a porta do aprisco, onde as ovelhas poderiam entrar e estar em lugar seguro, protegido, e onde essas ovelhas, ao passar a noite em lugar seguro, quando chegasse ali o dia, o sol raiou, essas ovelhas, elas poderiam sair e acompanhar esse pastor para um lugar tranquilo, para uma pastagem verdejante, para águas tranquilas, para um cuidado especial. E Jesus, ele já chega se apresentando, eu sou a porta. Jesus já chegava se apresentando e dizia, eu sou o bom pastor. Jesus já estava falando isso porque aquela turma que ali estava, aquelas pessoas que ali estavam dentro do contexto, eles sabiam muito bem o que era um bom pastor.
Eles sabiam muito bem as atitudes, as ações, os cuidados que um bom pastor teria com o seu rebanho. E aí Jesus diz, eu sou o bom pastor. Ele faz essa comparação para que aqueles que estavam ali ao redor dele pudessem entender e compreender que ele era aquele que, um bom pastor que cuidava das ovelhas da maneira como elas precisavam ser cuidadas, que conduziria um rebanho da maneira como eles precisavam ser conduzidos. E aí Jesus se apresenta como esse bom pastor que dava vida pela ovelha, que quando o perigo viesse, ele não iria abandonar o rebanho, mas ele iria ali proteger, guardar e livrar o rebanho daquele perigo. Então, Jesus ele chega se apresentando como esse bom pastor, demonstrando ali a figura de alguém que veio para cuidar, que veio para amar, que veio para apacentar, que veio para tranquilizar o rebanho. E Jesus primeiro, ele faz essa comparação, mas aí você no decorrer do capítulo 10, você vai perceber o Jesus agora fazendo aplicação. Ele mostrando, ele comparando as vidas, as pessoas que estavam ali, as pessoas como ovelha do seu rebanho, ovelha do seu aprisco, e ali ele começa a se apresentar como um pastor que veio para cuidar, que veio para apacentar, que veio para amar essas ovelhas. E ali simplesmente ele faz essa apresentação, ele faz essa aplicação e deixa ali bem ciente para todos a missão importante, a missão que ele teve de vir para dar a vida pelas suas ovelhas, de vir para trazer o cuidado, para trazer o apacento, para trazer o sustento, para trazer o alimento para as suas ovelhas. E aí você vai começar a entender agora, porque na roda de conversa que teve aqui, o nosso mensageiro Rondinei falou a respeito da dependência que a ovelha tem, da fragilidade da ovelha, da necessidade que a ovelha tem desse cuidado. E esse cuidado só quem pode dar é um bom pastor. E aí, trazendo agora para uma aplicação dentro do âmbito espiritual, quem é esse bom pastor? Quem é esse bom pastor que nós tanto falamos, que nós tanto citamos aqui? Esse bom pastor é o Senhor Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo, ele diz, eu sou o bom pastor. E o próprio Jesus Cristo disse, eu vim para entregar a minha vida, para dar a minha vida pelas minhas ovelhas. E quem são as ovelhas do Senhor Jesus Cristo? Todos aqueles que reconheceram Cristo como Senhor e Salvador, todos aqueles que entenderam e compreenderam o sacrifício que esse bom pastor fez em ter entregue a vida dele pelas nossas vidas. Todo aquele que tem esse entendimento, que tem essa consciência, essa compreensão do sacrifício que foi feito na cruz, pela minha vida e pela sua vida. Todos aqueles que reconhecem e recebem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você passa agora a ser e a fazer parte do rebanho do Senhor Jesus Cristo. Então, a partir do momento que eu e você fazemos parte do rebanho do Senhor Jesus Cristo, você pode ter certeza que você vai receber o cuidado que Jesus tanto aqui expressou e que esse texto do João capítulo 10 tanto expressa a respeito de um bom pastor. O cuidado que um bom pastor tem. Então, somente o nosso bom pastor Jesus, ele sabe cuidar da minha vida e da sua vida. Somente o nosso bom pastor Jesus, ele sabe dar o apacento que eu e você precisamos. Somente o nosso bom pastor Jesus, ele sabe sarar as feridas onde realmente dói em você. Às vezes as pessoas que estão ao nosso redor, elas não te conhecem, elas não sabem onde dói, quais são as feridas que estão dentro de você. Mas o nosso bom pastor Jesus, ele sabe, ele conhece, somente ele sabe cuidar, somente ele sabe tratar de você como de fato convém. Então eu quero dizer para você, nessa noite, neste momento,
Coisa boa é fazer parte do aprisco do nosso bom pastor Jesus. Coisa boa é fazer parte do rebanho do Senhor Jesus. Porque somente esse bom pastor Jesus, ele sabe cuidar. Somente esse bom pastor Jesus, ele tem um apacento para a minha vida e para a sua vida. E é interessante que ele diz, eu sou o bom pastor. E o bom pastor entrega a sua vida pelas ovelhas. E foi isso que Jesus fez por minha vida e pela sua vida. Foi isso que Jesus fez por você, foi isso que Jesus fez por nós. Esse bom pastor, ele veio, ele deu a vida por nós, e nos dias de hoje ele está vivo, ele reina e vive para todo sempre. Esse bom pastor, ele tem evidenciado o seu amor incondicional, ele tem cuidado da minha vida, ele tem cuidado da sua vida, ele tem tratado de você muitas vezes quando você não está vendo, muitas vezes quando você nem sequer está sentindo, nem está presenciando, ele está cuidando de você de uma forma muito especial. Esse bom pastor Jesus Cristo, que está expressado em João capítulo 10 e versículo 11, ou seja, em todo o capítulo 10, esse bom pastor Jesus Cristo que João escreveu, tão conduzido pelo Espírito Santo, esse bom pastor Jesus que traz aqui uma mensagem de segurança, de proteção, de cuidado, de amor, de apacento. Esse bom pastor Jesus, ele quer assim fazer na minha vida e quer fazer na sua vida também nos dias atuais. Qual é o principal convite neste momento para a minha vida e para a sua vida? Vamos fazer parte do apacento desse bom pastor Jesus. Deixa o bom pastor Jesus ser o teu pastor. Deixa esse bom pastor Jesus te apacentar. Deixa esse bom pastor Jesus cuidar de você, porque somente ele sabe cuidar de você como convém. Somente ele, o nosso bom pastor Jesus Cristo, vai saber tratar as suas feridas na alma. Somente ele, o nosso bom pastor Jesus, vai dar o amor incondicional que ninguém jamais proporcionou para você. Somente esse bom pastor Jesus pode assim fazer pela minha vida e pela sua vida. Portanto, caminho agora para o fechamento e para a conclusão, usando aqui o Salmo 23, voltando mais uma vez para o ponto do Salmo 23, quando o salmista Davi ele diz, o Senhor é o meu pastor, e eu sei que o Senhor não me faltará, o Senhor me conduzirá a pastos verdejantes, me levará às águas tranquilas e trará refrigério para a minha alma. Ainda que eu ande por caminhos perigosos, eu não temerei, porque sei que esse bom pastor, ele vai estar comigo. A sua vara, o seu cajado me conduzirá. Ele vai ungir a minha cabeça com óleo e vai sarar as minhas feridas, porque era assim que muitas vezes os pastores faziam naquele tempo. Quando as ovelhas estavam com algum ferimento, alguma coisa desse tipo, eles colocavam óleo para evitar que aquelas moscas do deserto viessem ali para mexer, ou para, quem sabe, trazer ali bactérias para aqueles ferimentos, ou para a cabeça da ovelha. E esse bom pastor tinha o cuidado até mesmo de colocar o óleo para sarar as feridas, para proteger as ovelhas. E o salmista Davi, ele sabia muito bem o que era isso, porque ele era um pastor. Ele sabia muito bem o que era cuidar da ovelha, o que era conduzir a ovelha, o que era levar a ovelha para pastos verdejantes, para as águas tranquilas, para que essas ovelhas tivessem refrigério e descanso como elas precisavam ter. O salmista Davi, ele sabia muito bem o que estava dizendo, porque ali estava um pastor humano, ali se colocando na posição de uma ovelha e se expressando diante do pastor divino, reconhecendo que só quem poderia cuidar dele como convinha, que só quem poderia proporcionar para ele o apacento que era necessário, era somente o bom pastor. E é sobre esse bom pastor que finalizo dizendo para você, somente esse bom pastor sabe cuidar de você. Somente no apacento desse bom pastor você vai ter descanso.
Você vai ter pastos verdejantes. Você vai ser levado a águas tranquilas. Você vai ter refrigério na sua alma. Você vai ter um cajado te conduzindo da maneira correta. Você vai ter um óleo sendo colocado sobre a sua cabeça e sarando as suas feridas. Você vai ter bondade e misericórdia à sua disposição. Você vai estar ali mesmo diante de tantos inimigos, mas esse bom pastor, ele vai te dar sustento. Ele vai te dar alimento, Ele vai te preparar uma mesa para você, mesmo em meio ao deserto, porque era isso que os pastores faziam. Eles caminhavam pelo deserto em busca de um manancial, de um lugar onde as ovelhas pudessem ter uma pastagem, uma boa pastagem. E o salmista Davi sabia muito bem o que ele estava dizendo, porque assim ele tinha experiência. E ele sabia que só existia um único que poderia ser comparado como um bom pastor que cuidaria bem de uma ovelha, que era ele. Ele se referiu ao Pai, ele se referiu ao próprio Deus. Ele disse: tu és o meu bom pastor, e eu sei que tu, ó meu bom pastor, não me faltará. Não me faltará. Eu sei que eu serei cuidado. Eu sei que eu serei sustentado. Eu sei que eu serei levado a pastos verdejantes, a águas tranquilas. Eu sei que eu terei refrigério na minha alma, ainda que eu esteja em caminhos perigosos, de perigo, mas eu sei que tu me protegerá. Eu sei que eu terei um verdadeiro cajado me conduzindo no caminho que eu preciso andar. Eu sei que eu terei o óleo para sarar as minhas feridas na alma. Eu sei que eu terei a tua bondade e a tua misericórdia todos os dias enquanto eu viver. Tu és o meu bom pastor. Tu és aquele que sabe cuidar de mim como convém. Ali estava um pastor humano que sabia o que era cuidar bem de uma ovelha, se expressando para um pastor divino, dizendo: eu sou essa ovelha necessitada, e eu sei que somente tu, ó Senhor, pode ser esse meu bom pastor e pode assim cuidar de mim como convém. E assim finalizo dizendo para você, telespectador: somente esse bom pastor pode fazer isso na sua vida. Somente esse bom pastor assim pode conduzir, pode te apacentar e pode proporcionar todas essas coisas que o salmista Davi proporcionou no Salmo 23. E digo para você, muitas pessoas às vezes deixam o Salmo 23 aberto dentro das suas casas, e ali diz, e ali muitas vezes diz até que lê, mas a questão não é ter o Salmo 23 aberto dentro da sua casa. A questão é ter o pastor do Salmo 23 cuidando de você, da sua família e da sua casa. Aí sim você vai estar sendo bem cuidado e bem apacentado. Não é apenas o Salmo 23 decorado, não é apenas o Salmo 23 em um quadro na parede, mas é você ter o pastor do Salmo 23 cuidando de você. É você ter o pastor que Davi tanto expressava, o grande Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, o Senhor, o qual quando chega em João capítulo 10, Jesus Cristo chega e diz: eu sou esse bom pastor, e eu sim sei cuidar de vocês como convém. Eu sim sei apacentar vocês como convém. Eu sim posso trazer aquilo que vocês precisam para as suas almas. Então, finalizo dizendo: entrega a sua vida a esse bom pastor. Deixa esse bom pastor apacentar você. Deixa esse bom pastor cuidar de você. Deixa esse bom pastor ser o pastor da sua vida, ser o pastor da sua casa, ser o pastor da sua família. Deixa esse bom pastor conduzir você onde realmente você, como você realmente precisa ser conduzido. Deixa esse bom pastor sarar as tuas feridas. Deixa esse bom pastor te levar aos pastos verdejantes, às águas tranquilas, e deixa esse bom pastor, de fato e de verdade, conduzir você até aquele grande dia que ele vai voltar, e aí você vai estar com ele, reinando com ele, e você vai estar ali desfrutando daquilo que ele tem preparado para a minha vida e para a sua vida.
Que Deus assim vos abençoe. Que Deus assim te proporcione essa graça, esse entendimento e essa compreensão que você precisa desse bom pastor. O bom pastor Jesus Cristo, aquele que de fato e de verdade pode apacentar a tua vida, a tua casa e a tua família. Que Deus assim vos abençoe em nome de Jesus. Amém.